Quantas histórias será que estão por trás da carreira de uma ex-capitã da seleção brasileira de futebol feminino? É o que a gente vai saber a partir de agora, conversando com a Juliana Cabral, que defendeu a seleção em duas Copas do Mundo, 99 e também 2003, e em duas edições dos Jogos Olímpicos, 2000 em Sydney e também 2004 em Atenas, onde conquistou a medalha de prata. E são vários bastidores que envolvem essa medalha e a gente vai conhecer tudo direitinho aqui. Então faça o seguinte, antes do nosso papo começar com a Juliana, se inscreva aqui no canal, deixe aí os comentários, as curtidas, indique para os amigos, tá bom? Porque é muito importante. E ouça também o nosso podcast. O Giro do Vicário está disponível nas principais plataformas de podcast. Vamos lá então conversar com a Juliana, ex-capitã da seleção brasileira e hoje professora. Afinal de contas, ela dá aula para alunos entre 10 e 17 anos em um colégio de São Paulo. Nossa capitã e professora. Eu, por exemplo, foi na rua, foi na escola, foi com meu pai, no trabalho do meu pai. A gente vive num país tão machista e dentro da minha casa foram os homens que me ajudaram. Foram Uhum. os homens que fizeram eu conquistar o meu sonho, né? Uhum. Através do meu pai, através do meu irmão, que é 2 anos mais velho que eu e que sempre esteve comigo, sempre me chamou para brincar, sempre me chamou para jogar futebol. O meu pai, toda sexta-feira, ele trabalhava no antigo Hospital Iguatemi, ali na Francisco Morato. Toda sexta-feira tinha futebol e ele levava eu e meu irmão junto e eu podia brincar de futebol sem problema nenhum. Até que um dia ele também criou um time de futebol feminino para eu poder brincar e as meninas, né, que trabalhavam, enfim, se divertir, que poucas sabiam realmente jogar. Mas naquela época a gente não sabia se existia, né? Se tinha mulher realmente que jogava futebol. Você não ia na escola e via um monte de menina jogando futebol. Você não ia na rua e tinha lá grupo de 10 meninas jogando futebol. Você não ligava a televisão e via um jogo de futebol feminino. Então, nossa, isso tudo né? Sei lá, é um corpo estranho, né? Eu não posso fazer isso, ninguém faz, como é que eu vou fazer isso, né? E acho que hoje é diferente. Hoje a menina, se é proibida em casa, ela olha lá, ela fala, opa, não sei porque eu estou sendo proibida, mas isso daí eu posso fazer, isso daí eu também vou querer fazer. Então, acho que é Uhum. diferente. Uhum, é. E né, nos 16 anos de carreira, as grandes histórias elas estão ali na Olimpíada de 2004? Ou tem outras grandes histórias em outras grandes competições, mas ou a medalha de prata ali é o que envolve muita coisa da sua carreira? Eu acho que a medalha de prata é que faz o marco, né? Sem dúvida nenhuma. Às vezes até hoje eu me pergunto, caramba, eu sou medalhista olímpica, eu tenho uma medalha olímpica dentro de casa, né? Até brinco às vezes com os meus sobrinhos, quando eu morrer, vê se vocês não vão leiloar minha medalha, hein? Pelo amor de Deus, não guarda, faz alguma coisa. Mas, enfim, é um marco, né? Você entra para a história, você vira medalhista olímpico, você entra para a história. Vão te respeitar por bem ou por mal, não tem jeito, é um cara crachá, né? Uhum. Ah, Agora, eu tenho grandes histórias, assim, dentro da própria seleção, de conquistas, de grupo, de conquistas individuais nesse processo. Eu chego na seleção muito cedo, né? Eu chego na seleção com 15 anos. Eu vejo aquelas mulheres na televisão, eu quero ser como elas, e logo após as Olimpíadas surge a oportunidade de estar lá no meio daquele grupo, né? Uma coisa meio maluca, assim, até cair a ficha. Outra coisa que é diferente, hoje as meninas têm base, né? Eu não tive base. Eu fui direto para a categoria principal. Jogaram lá e lá você tem que se virar. Então foi um processo legal, assim, né? Hoje, mais madura, enfim, olhar tudo para trás, você vê todo o desenvolvimento da carreira, todos os desafios, as dificuldades. O Mundial de 99 para mim é um marco, porque ali eu acho que eu percebo que o futebol feminino existe, que o futebol feminino é respeitado, que a gente realmente pode ser jogadora de futebol. Nossa, olha, depois de quanto tempo, né? Desde 97 na seleção, né? Uhum. E por quê? Porque você vai para um país que respira futebol feminino, você vai para um país que os estádios lotam para ver mulher jogar, né? Caras pintadas, enfim, uma série de coisas. E ali foi um marco,
porque para mim ali foi o reconhecimento daquele grupo de pioneiras que eu tive a oportunidade de jogar. Então, Cici, Pretinha, Roseli, e ver a Cici ser endeusada naquele Mundial foi uma coisa assim fantástica, fantástica. Americanos vibrando, gritando e querendo a Cici de qualquer jeito. Aquilo para mim é muito marcante. Foi um Mundial que eu fico praticamente ele inteiro no banco. Se eu estiver falando muito, você me corta, porque negócio aqui eu gosto de falar, Não, eu viu? quero te ouvir. Você está aqui Eu para gosto de isso, para ouvir falar. tuas histórias. E eu fico boa parte dele, e conforme vão passando os jogos, o comentário no vestiário se vencer esse jogo, estamos classificados para as Olimpíadas de 2000. Venci o jogo, eu chorava, me esbugalhava, sempre fui muito emotiva, eu choro por qualquer coisa, puxei meu pai e chorava, até me apelidaram de chorona na época. Passava, não é esse, precisa vencer o próximo. E chorava, não sei o que. Bom, até que me chega a oportunidade, uma das zagueiras se machuca, a Tânia Maranhão, eu tinha 18 anos, e o Wilsinho, que era o técnico, na época, ex-jogador de futebol, que era o técnico da seleção, tinha que escolher entre eu e uma outra jogadora, que já era mais experiente, enfim. E eu, com 18 anos, sou colocada numa semifinal contra os Estados Unidos, 4 de julho, num estádio lotado, maravilhoso, que na minha vida eu nunca tinha presenciado isso como jogadora de futebol. E esse foi o meu primeiro jogo. Ao longo do Mundial nós tivemos muitos jogos, mas aquele dia era um dia especial, porque é um dia comemorativo para o americano, enfim. E ali eu me virei titular da seleção. Com 18 anos, uma menina ainda não tão aceita dentro do grupo e tendo que lidar com tudo isso. Ainda não tão aceita dentro do grupo, o técnico te escolhe, você tem que entrar e tem que jogar um estádio lotado contra a melhor seleção do planeta em relação ao futebol feminino, né? Mas por E que não ali eu aceita? Porque era nova? Porque estava tirando espaço de alguém? acho que ainda porque era nova, eu fui a escolhida e não a mais velha, enfim, uma série de coisas que vai acontecendo ao longo de um grupo, né? Que nem tudo também a gente pode expor, mas são muitas as histórias. E aí eu sei que eu faço aquele jogo, vou muito bem, sou considerada pelo Wilson um dos destaques, uma das revelações, e ali eu meio que dou uma carimbada. Opa, agora acho que vai. Então foi um momento muito especial. Para mim isso é muito marcante. Eu tenho aquele dia muito marcado, assim. Né? Me lembro até do pênalti que a Elaine faz na Michelle Akers, que é uma jogadora lendária do futebol americano também, e a torcida inteira gritando number 3. Imagina, nunca tinha presenciado um estádio tão cheio. E foi uma coisa assim, eu me lembro, assim, eu lembro, sabe? É uma coisa maluca. Então, acho que esse dia, para mim, foi muito marcado, muito marcado. E enfim, o início de tudo, assim. Eu estava na seleção desde 97, mas sempre reserva, de Tânia e Elaine. Elaine, uma jogadora que eu sempre admirei, do banco, eu fiquei 4 anos reserva, assistindo essa dupla jogar e aprendi muito no banco. E naquele Mundial eu faço até um lance vendo a Elaine jogar, enfim. E aí, depois disso, só aceita, as coisas começam a acontecer, vem as Olimpíadas de Sydney, a primeira Olimpíada, né? Que, assim, acho que todo mundo tinha que vivenciar na vida uma Olimpíada. Aquilo é mágico, aquilo é de outro planeta, né? Enfim, e aí as coisas vão acontecendo. E vão acontecendo assim, dessa que chegou ali, que era rejeitada, que estava insegura, tal. Mesmo ainda muito jovem, você vira capitã da seleção. Isso 2, 3 anos depois, certo? Em Sim, 2001, sim. você vira 2001. capitã. Como é que foi isso, É. assim? Como é que foi essa transformação assim tão rápida?
Que é rápido, né? Em Olha, 99 você está sim, chegando com o pessoal te olhando assim, com as meninas te olhando assim. 2 anos depois você é sim. capitã? É, assim, ainda tudo muito novo, né? Em 2000, nós tivemos muitos problemas nas Olimpíadas. Nós tínhamos um grupo meio que rachado, nós tínhamos uma comissão técnica um pouco rachada também, muitos problemas aconteciam. Nossa, eu não sei nem como nós ficamos em quarto lugar, porque foi um momento muito conturbado de tudo, assim, enfim, nós tínhamos uma comissão que também era dividida e ali o grupo acabou se rachando por posicionamentos, então ficou um grupo de um lado de uma líder, o outro grupo do lado de outra líder, e aquilo foi uma confusão, e aos trancos e barrancos nós conseguimos chegar. No final, tudo aquilo foi exposto, foi jogado para a mídia, e quando a gente volta para o Brasil, assim, um futebol feminino que não existe, né? A gente viveu anos anteriores ali com campeonatos, com a Band comprando futebol feminino e televisionando, e voltamos das Olimpíadas e, enfim, futebol feminino destruído, né? Uhum. E aí em 2001, agora eu nem me lembro quem que era o técnico que eu viro capitã ali. Não Não me foi com o lembro. René. Não foi com o Não René. foi com o René. Não foi com o René. Eu não me lembro desse momento, dessa transição. Como é que eu Aham. viro capitã? Qual é o técnico que me coloca de capitã? Com o René, eu acho que é legal, porque ao longo da minha carreira eu tive alguns treinadores que eu tinha muita proximidade. Então a relação era muito boa de, de capitã e técnico, ou às vezes de não ser capitã, mas ser uma das líderes e ter essa relação, esse contato. E o René foi o único técnico que me chamou para conversar. Eu nunca vou me esquecer disso também. E ele perguntou para mim: por que você acha que você tem que ser a capitã desse grupo? Eu quero saber o que você acha que é, o que faz uma capitã? Por que você quer ser capitã? Por que você acha que você merece ser capitã? E foi uma coisa muito bacana, sabe? Porque ele me chamou, falou isso, falou: ó, você vai pensar aí 2 dias e depois você vai voltar e a gente vai sentar e você vai me falar o que é que você acha, eu vou te falar o que é que eu acho e quem sabe você vai ser a capitã desse time. E quando ele chega é muito legal porque ele começa a cutucar várias coisas em relação ao grupo. Eu acho que ali a gente realmente entende o que é um grupo, Sim. o que é uma Porque coisa assim, eu única. vou te falar uma coisa assim, vendo de fora. Você estava contando aí que era um ambiente bem dividido, mas aí eu lembro que era assim, o René tinha aquela coisa da bolinha, né, Sim. amarela, de tênis para todo mundo, e a sensação que a gente tinha vendo de fora é, poxa, tá aí um time que é unido. E não sei o quanto isso ajudou vocês a chegarem a uma final olímpica. Mas não era um unido da boca para fora. O René fez várias coisas fantásticas com a gente. E uma delas foi conhecer uma a outra. Então não tinha mais ficar no quarto com aquela que eu sempre ficava. Ele tirou a gente da zona de conforto por completo em relação a tudo. Então, não tinha mais ficar no quarto com a mesma pessoa. Então, sei lá, vamos supor que eu ficasse com a Tânia Maranhão, todas as convocações eu ficava no quarto com a Tânia. Não, cada convocação você ficava no quarto com uma jogadora. Almoço, jantar, todas as refeições não podia sentar sempre o mesmo grupo, não. Cada dia você tinha um lugar para sentar, cada dia você conversaria com uma pessoa, sabe assim? Então, foi uma coisa que ele foi desconstruindo certas coisas que existiam e que a gente foi criando um elo muito forte. A gente foi se reconhecendo como grupo, a gente foi reconhecendo que algumas coisas eram semelhantes e que muitas vezes a gente puxava para lados opostos, sabe? E nisso, qual que era o seu papel de capitã? Bom, enfim, nós tivemos essa conversa, foi muito legal, porque ele começou a dar a tarja de capitã para várias jogadoras, ele começou a fazer um revezamento até decidir quem seria a capitã,
E um dia nós sentamos para conversar e eu falei para ele: ó, eu acho que a capitã não é a dona do time, mas ela é responsável por muita coisa que acontece dentro de um grupo, né? Então eu acho que, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora, a gente vai ter que fazer várias vezes, porque eu sei tudo o que acontece dentro do grupo, ou pelo menos estou mais próximo e posso perceber uma situação ruim, alguma jogadora que não esteja se sentindo bem por alguma coisa que esteja acontecendo, algum fato que aconteceu dentro do grupo que não vazou e isso vai tirando o grupo do eixo, né? Eu acho que é extremamente importante eu dar voz para outras líderes, porque aquela nossa seleção nós tínhamos várias líderes com características bem diferentes, mas nós tínhamos várias líderes. E é isso, é ter esse elo de comunicação, é dentro de campo tentar orientar o máximo possível, ser o máximo atenta e perceptiva em algumas coisas que às vezes a sua comunicação não é boa, eu dentro de campo consigo ter essa comunicação. E várias outras coisas que, enfim, agora eu nem vou lembrar, mas ele me deu lá uma cartilinha do papel da capitã. Muito legal, devo ter guardado até hoje. Agora, ô Ju, essa história Pescar. da seleção de 2004, esse capítulo, pelo menos, termina ali na final olímpica com a seleção americana, onde o Sim, Brasil faz um jogo tremendo, né? Vai para sim. prorrogação, aí sofre de um gol. Você falou aí do orgulho que é ter a medalha olímpica, isso deve ser mesmo. Mas quando que talvez aquela frustração de ter feito uma partida tão boa e não ter conquistado a medalha de ouro contra a seleção americana se torna assim um orgulho? Como é que foi digerido isso, assim? Nossa. Demorou muito, demorou muito. Eu me lembro como se fosse hoje, a hora que acaba aquele jogo, todo mundo destruído, o René leva todo mundo para o vestiário, e ali se faz uma roda e todo mundo, né, enfim, aos prantos, destruída, e ele fala: gente, acabou, vocês são vencedoras, vocês precisam comemorar, vocês têm muito que comemorar, né? Levantem a cabeça e vão aproveitar subir no pódio. Primeira vez, vocês vão subir no pódio, vocês são vitoriosos. Mas o jogo estava muito na nossa mão. Na primeira fase, nós enfrentamos a seleção americana. No primeiro tempo, nós fomos melhores que a seleção americana. No segundo tempo, existe uma mudança sutil, tática, e que a gente demora para ter essa identificação. E que a gente sofre com isso e que a gente não consegue resolver o problema e que a gente leva ao gol. Aliás, é algo que eu, como capitã, me cobro muito, porque era uma coisa muito simples e eu tinha que ter ali a percepção e tentar mudar e fazer com que o grupo reagisse rapidamente àquilo. A gente perde de 2-0, vai para uma final, e uma final que praticamente a gente teve todas as oportunidades do mundo, teve pênalti não marcado, a bola da Wamba, que é a bola que a gente mais treinou ao longo das Olimpíadas e dessa preparação, sabendo que nós enfrentaríamos as americanas, sabendo que nós teríamos aquela bola alçada na área para ela fazer o cabeceio, né? A Mônica, ao longo das Olimpíadas e naquele jogo, ela foi muito bem, ela desempenhou muito bem. A primeira desatenção que a gente teve, enfim, eu ainda tenho a oportunidade de desviar aquela bola embaixo do gol. Você toca Diria o ainda na seu bola, né? Toca na toco, bola. Uhum. toco, mas eu saio muito pouco do chão e a bola vem muito rápido, né? Ela toca meio que raspando na minha testa. Então, assim, Bru, ali naquele momento, não dá para levantar a cabeça e falar, puta, que legal, eu sou medalhista olímpica, entendeu? Ali naquele momento puta, de tristeza, perdemos, nós chegamos perto. Merecia, né? Merecíamos pelo trabalho que foi feito. Aquela seleção chegou com 6 meses de trabalho, com uma comissão técnica extremamente dedicada, detalhista, com um cara que muita gente critica e que diz que é psicólogo, e o René está longe de ser somente um técnico que mexe com a cabeça do jogador, é um cara extremamente inteligente. Bom, enfim, foi a primeira vez que nós tínhamos uma comissão técnica e auxiliares que ajudavam ele a fazer um treino defensivo, um treino ofensivo,
que se trabalhava as transições, que se pensava bola parada. Então, assim, foi um trabalho fantástico. Nós tivemos, se eu não me engano, acho que 4 amistosos contra equipes femininas. Toda a nossa preparação foi com masculino, porque a CBF não quis marcar os amistosos que o René pediu. Acho que nós jogamos uma vez contra os Estados Unidos e fizemos mais três amistosos pela Suécia, enfim. Então, toda a nossa preparação com equipes masculinas. E foi assim, por muito pouco. Foi por muito pouco. Aquela seleção entrou... Eu me lembro de um episódio, de 2 episódios, assim, que é muito marcante para mim. Um foi com o René, não sei o que foi que aconteceu. O René falou que estava acontecendo alguma coisa no grupo, que a gente não estava aceitando as modificações que estavam tendo, que estavam querendo tirar ele, que não sei o que lá. Fomos fazer um amistoso. Chegou no amistoso, ele virou para a gente e falou assim: o negócio é o seguinte, se esse time passar do meio de campo, vocês se preparam, porque cada bola dominada que conseguirem passar do meio de campo, vocês vão fazer tiro de 1000, vão dar uma volta no campo. Não lembro como que era a história. Bom, enfim, foi sensacional. A gente quase não jogou, mas também o time não passou de jeito nenhum. A gente não entendia nada do que é que estava acontecendo. Quem foi que falou? Quem foi que fez o quê? Eu não sei o que está acontecendo. Bom, o René virado. E a outra é que a gente foi fazer boa parte da nossa preparação, um período da nossa preparação, a gente foi em Monte Sião, ali no espaço que tem o Oscar, né? Que chama Oscarim. No Oscar. E a gente estava lá, não sei o quê, e aí de manhã o jornal na mesa, pegamos para ler o jornal, não sei o quê, tinha uma nota de um jornalista falando por que futebol feminino na Olimpíada? Não tinha que ter futebol feminino na Olimpíada. Que mulher que joga bola, mulher não sabe jogar futebol, que jogo chato, que isso, que aquilo. Puxa, mas aquilo foi um negócio dentro do grupo. Mas aquele cara, ele não sabe o bem que ele fez pra gente. Eu nem me lembro. Mas, assim, ele não imagina... A gente tinha que, depois das Olimpíadas, ter mandado um bilhetinho para ele, um recadinho de agradecimento, de amor, de tudo, de acolhimento que ele teve naquela escrita dele, sabe? Porque ele bateu tanto na gente e aquilo pra gente foi um negócio do tipo, oi? Esse cara tá achando que ele é quem? Quando? E muito da nossa preparação foi focada nisso, que é a história da bolinha, de fazer a gente lembrar qual era o nosso grande objetivo ali, né? E a gente não perder aquele objetivo nem por descuido do nosso corpo, nem por um descuido emocional de algumas coisas que viriam de fora, e nem por desistência, porque a luta era grande mesmo, né? De não poder usar academia, de não poder usar campo 1, de não ter amistoso, de não poder trocar camisa, de não poder levar o uniforme para casa. Umas coisas, né? Enfim. Então, a sacada da bolinha do René também é muito legal, fantástica, e chegou a ter até julgamento na Granja Comari, porque a gente tinha que andar com aquela bolinha para cima e para baixo. Então, ia, sei lá, fazer qualquer refeição, tinha que estar com a bolinha. Ia para o treino, pum, tinha que estar com a bolinha. E um dia, não sei o que foi que aconteceu, 2 meninas ou 3 meninas esqueceram a bolinha. E não sei se o que é que iam fazer com elas, sei lá. A gente tinha um monte de coisa que não fazia, tinha que pagar, não sei o quê. Castigo, tinha um castigo. E aí eu sei que o René falou, não, pode deixar, vamos fazer um julgamento. Pô, tivemos um julgamento com um juiz, promotor, advogada. Defesa, acusação. Foi um negócio fantástico. Foi um negócio fantástico. A gente se divertiu muito naquela época. E, além de tudo isso, o grupo foi se fortalecendo, porque
a gente tinha muito dessas questões, sabe? Então, sei lá, pô, um time de futebol, nós vamos fazer um julgamento? Que loucura é essa? E a gente ia, e todo mundo ia, e se divertia. E tinha o momento de estudar futebol, então ia todo mundo para a sala, e a gente assistia jogo, e estudava, e entendia o que é que estava acontecendo com uma equipe, com outra equipe, por que que atacava por aqui, qual era o ponto fraco, e a gente tinha que se olhar para si, e o que é que a gente tinha que melhorar, o que é que quais eram as qualidades. Então, enfim, foram 6 meses assim de. Eu sei que a gente chegou na Olimpíada, pô, era tudo mágico, tudo acontecia, tudo dava certo, tudo caminhava bem, sabe? Porque é o que você falou, que todo mundo deveria ter essa sensação de estar numa Olimpíada. Ah, meu, aquela Vila Olímpica é coisa de outro mundo. É coisa de outro mundo, assim. Você andar pela vila e você ver aqueles atletas, né? Tipo, não posso falar a palavra que eu pensei, mas ver aí o number 1 de um monte de esporte, os caras andando por ali. Você entra no refeitório, comida de todos os tipos possíveis e imagináveis. Você sentar para almoçar aqui, você olha do lado, pode ter um super atleta do seu lado. Enfim, muito legal. Eu não fui em nenhuma festa em Vila, viu? Porque rola umas festinhas, mas eu nunca fui. Mas Não não tem foi por quê? bebida, nada disso. Mas não foi por quê? Bom, Olimpíada de Sydney, eu era muito nova, pô. Eu pisava em casca de ovo, né? Uhum. Não dá motivo de nada. Então, nossa, Olimpíada de Sydney, a gente até brincava que tinha algumas meninas que a gente falava que tinha rodinha no pé. Para as Olimpíadas de 2004, nós fizemos uma cartilha. O grupo fez, junto com o Renê, uma cartilha do que podia e não podia de experiências de outras Olimpíadas. Não, isso foi sensacional. Tô rindo, é umas O que não coisas que você fala, não podia? é Conta uma coisa que possível, não meu. podia. Ah, pô, eu não vou lembrar agora. 1900 bolinha, mas era isso. Ninguém podia sair sozinha. Tá. Ninguém podia sair sozinha. Porque em outras Olimpíadas tinha gente que, tipo, que saía de manhã e voltava, sei lá, para a hora do treino. Entendeu? Porque tem coisa na vila, hein? Tem bastante coisa. É bem interessante. Então, que passeava o tempo inteiro, gastava a sola do sapato, entendeu? Dava até para afinar a canela. Então, uma das coisas que eu lembro era isso daí. Uhum. E puxa, agora até esqueci, eu já começo a entrar em 50 mil coisas. Uhum. Uhum. E esqueci o que eu tava falando, que eu fui para as Olimpíadas de Não, você estava falando que porque não foi, Sydney. nunca foi pra festa tal. Aí Ah, você falou que então, você era isso, muito nova, né? a primeira eu era muito nova. A segunda a gente tinha cartilha. Tudo Uhum. regradinho e eu ainda era capitã, né? Tem É. que dar exemplo no máximo, no topo. E eu não tive a oportunidade de outra, né? Em 2008 eu fiz parte de um pedaço da preparação, mas em algum momento aí, que eu acho que tem muito das Olimpíadas de 2004, que eu bati muito de frente com algumas pessoas, e aí eu começo a perder um pouco do espaço. Para 2008, até escuto o técnico falando que ia comprar a minha briga para poder me levar para as Olimpíadas. E aí é que eu sinto que eu falo, opa, já estou perdendo espaço, porque tem uma turma chegando com qualidade, com uma condição física melhor, e estou perdendo espaço porque em algum momento, como eu gosto, falei muito, e estão já cortando a minha asinha. Então eu não tive oportunidade de aproveitar assim a vila, sabe? De curtir, enfim. E eu também sempre fui meio caipirinha, né? Sempre certinha, Uhum. fazendo nada de. Mas enfim, isso. Então eu acabei não aproveitando muito a vila, assim. Mas a vila é muito legal. Uhum. Muito Ô, legal. Ju, agora voltando ali para o começo que você estava contando, você hoje é professora de educação física, você dá aula num colégio em São Paulo para adolescentes, pré-adolescentes, aí de 10 a 17 anos, é mais ou menos essa a faixa Sim, etária? 10 a E 17. o que você passa para eles? Quais são os valores que você aprendeu como atleta, como medalhista olímpica, que você faz questão de passar para essa molecada? Como você estava contando, tem uns que devem se interessar muito, tem outros que não devem se interessar tanto por aula de educação física.
Eu acho que são os valores básicos, né? Acho que primeiro é o respeito. Acho que se você não se respeitar, dificilmente você vai conseguir respeitar o próximo, né? E sem respeito, dificilmente a gente chega em algum canto. Então, eu acho que esse é o primeiro. O segundo é acreditar, é querer sonhar. Sonhar e ir atrás do que se quer. Isso é outra coisa que é extremamente importante, que ninguém nunca te diga o que você pode ou não fazer, né? Claro que existe todo um contexto em relação àquilo, né? Se não está acima da lei, ninguém pode te dizer isso. Amizade, determinação, a dedicação, o empenho, a excelência por aquilo que se quer, né? Não dá para ser de qualquer jeito, tem que ter excelência. Então, isso são as coisas que a gente vai ensinando ali o dia a dia. A gente vive, eu acho que dentro da educação física, um momento difícil com a questão da tecnologia, é uma briga muito grande. Hoje, você ter aí a criança, o adolescente querendo movimento, querendo atividade. Então, é um grande desafio para a educação física. Mas eu acredito que o mais importante de tudo é a gente conseguir estimular. Né? Durante muito tempo, as escolas acho que foram tecnicistas. Se aprendia por repetição. Repetição, repetição, repetição. É importante o gesto, é importante a técnica. E o ser humano tem muito mais que isso, né? O ser humano não é só a repetição, né? Tem a parte social, tem a parte cognitiva, tem o estímulo de um corpo para ele conseguir desenvolver um todo e não uma única coisa, né? Então, antigamente se jogava só futebol, só basquete, só handball, o esporte não é só isso, a atividade física não é só isso. Então, acho que o mais importante é conseguir estimular, respeitando as fases de desenvolvimento da criança. E para os maiores, essa conquista diária que você tem que tentar trazer eles para a sua aula lá na escola. Eu trabalho no Pio 12, que é um colégio franciscano, né? Desde 2015, o colégio é enorme, enfim, é uma estrutura fantástica. Eu dou aula para meninas, somente para meninas, a educação física lá é separada do quinto até o ensino médio. E quando eu entrei no colégio, Bruno, começou um zum de as meninas quererem jogar futebol. E por que os meninos podem usar a quadra no intervalo e jogar futebol e a gente não pode? Começou um negócio assim, sabe? Por que eles têm campeonato no intervalo e a gente não tem? E elas começaram a se organizar. 40 meninas fizeram um abaixo-assinado para pedir um time de futebol feminino no colégio. E hoje a gente tem lá várias equipes de treinamento, né? E tem o futebol feminino também, para as menores. E, enfim, foi bem legal ver esse processo das meninas, de repente, terem ali um contato mínimo e falar, opa, por que não, né? Eu acho muito legal. Eu tenho a turma do quinto ano. Ixi, se deixar eu falar da escola, eu fico aqui. Que é Fala. uma coisa que eu gosto. Eu tenho uma turma do quinto ano, 10 anos, as meninas. Pô, são picorruchas. Uhum. E elas lancham juntas. É fantástico, sabe? É tudo organização delas. Então, deu lá a hora do recreio, tá lá aquele grupo. E a sala de meninas, elas sentam em roda, elas dividem o lanche, elas conversam, tudo. E elas começaram a fazer essa questão. Esse foi um dos grupos. Da quadra. Não, a quadra verde hoje é dos meninos? Ótimo. Metade para eles, metade para a gente. Porque a gente quer jogar futebol, eles não deixam, então a gente joga metade, eles jogam metade. E aos poucos elas foram conquistando. E hoje elas têm o espaço lá. Na hora do recreio, a quadra verde é para o quinto D, então é metade dos meninos, metade das meninas. Não pode jogar junto, fantástica. mas a gente quer metade, é isso? Porque não são Eles todas não que eles deixam, né? aceitam. Não Isso. são todas que eles aceitam. Algumas eles aceitam e jogam, mas não são todas. E, Ju, e o que é para eles ter uma professora que é uma medalhista olímpica? Eles têm noção disso?
Puxa, Bru, eu não Ou não, sei é se a eles tia têm. Ju, que é uma tia Ju, como as É, outras também são. eu acho que eles não têm noção. Assim, às vezes nem eu tenho noção qual é a representação de um Uhum, atleta olímpico, principalmente dentro do nosso país, que o nosso país pouco importa, né? As pessoas não são pouco respeitadas, né? É o atual, é o primeiro e ponto, acabou, esquece. O resto não existe. Né? E ainda mais dentro do futebol feminino. A Cici até hoje não é respeitada. Pô. Ela precisou ir para os Estados Unidos para ser respeitada. Lá ela é respeitada. Lá ela é respeitada pelo que ela fez. Então aqui eu acho que a gente tem cultural nosso, acho que isso quase não existe, ou para alguns. E lá dentro da escola, acho que muito difícil, assim, às vezes em época de Olimpíada, que se tem alguma coisa, que aí eu acho que cai a ficha, pô, a Ju é medalhista. Mas acho que no dia a dia, eu sou a tia Ju mesmo e eu adoro ser a tia Ju. uhum, uhum. Mas faz tão bem, né? Sabe que a minha filha mais velha, né? A Vivi, É, ela joga na escola. Jogava, é, né? Porque agora, coitada, ela tá sentindo uma falta danada do que é é, jogar ali o futsal, né? Mas fez um bem tão grande para ela porque ela sempre foi muito retraída, assim, né? E deu uma confiança para ela, uma autoconfiança de no começo ela tinha medo, assim, de a bola ir para ela. E a é, gente, não, é assim, vai. é, E que a bola vá para ela, que você apanha um pouco é. da bola também, porque você vai ver que a bola vai te ensinar também, né? E essas relações. É, Então, para a confiança dela, fez tão bem isso. mas é isso, eu acho que o esporte é isso, né? Aham. Porque se você não é estimulado, dificilmente você vai conseguir desenvolver alguma coisa. É. E eu fui criada dentro do esporte coletivo, perdi minha mãe muito cedo, eu perdi minha mãe com 13 anos, e o esporte foi tudo na minha vida. É claro que até os 13 aí eu tenho acompanhamento do meu pai, da minha mãe, meu pai hoje é vivo ainda, enfim, e sempre me acompanhou, foi um grande incentivador, eu fui jogadora de futebol por todo o esforço que ele fez, por me apoiar, mas o esporte me ajudou, o esporte me colocou no eixo. Uhum. Era ali um momento que eu podia ter virado a cabeça, podia ter achado que nada prestava, que nada dava, e foi ali que eu me encontrei, me coloquei num caminho e que você vai descobrindo a amizade, que você vai se conhecendo, se reconhecendo, se autoafirmando, se respeitando, sendo respeitada. E, meu, o esporte é excelente para transformação. Que Uhum. esses jovens pratiquem bastante, bastante, muito, saiam um pouquinho da frente do computador e da cadeira, que coloquem esse corpo em movimento e que possam, assim, passear pelos esportes, sabe? Vivenciar o que é um esporte coletivo, o que é um esporte individual, que são coisas distintas, e que a gente só tem a ganhar. Uhum. Ô Ju, agora você contou a passagem lá com o jornalista que vocês leram tal, e aquilo Sim, serviu de incentivo para vocês, e você também esteve do outro lado, ainda está do outro lado como comentarista, na Rádio Globo, pela Rede TV que você passou, agora na ESPN também. O que que você aprende? Como é que é estar do outro lado? O que que você viu de diferente assim? assim, eu não sei se é fácil estar do outro lado, né? Porque talvez seja cômodo estar do outro lado, né? Você tem mais tempo para pensar. Uma jogada, mas isso daí eu faria diferente. Mas ali você tem, né? É um segundo que você tem, né? Uma cotovelada que ali você tá de cabeça fria, não tem a rivalidade, não tem um desentendimento que às vezes já vem de um certo tempo, né? Então, assim, estar aqui, teoricamente, é mais simples, é mais fácil e é bem gostoso, porque eu gosto muito de entender o jogo, né? E a visão que a gente tem é diferente, sempre de cabeça fria, né? Agora, é um desafio muito grande também, porque aqui é um constante aprendizado, né? Por exemplo, a rádio me fez um bem gigantesco, porque a rádio é dinâmica, né?
A rádio é dinâmica, tem que ser Improviso. papum. É ao Não dá vivo. para ser pai, é um negócio completamente diferente. E aqui você tem que saber de tudo, você tem que ler muito, você tem que estar atualizado o tempo inteiro. Não dá para você viver do que você era, as coisas estão acontecendo, você tem que estar indo atrás, né? Não dá para ser como era 10 anos atrás, não. As coisas evoluem, as coisas se transformam, o futebol tem se transformado muito. E então acho que também é um grande desafio, e eu confesso assim que eu aprendi muito. Eu estou aí um tempo afastada de tudo e você começa a fazer algumas reflexões das críticas, dos apontamentos, que você tem que ter um certo cuidado, um certo respeito. Mas, enfim, eu gosto dessa área. Aliás, acho que uma das coisas que me surgiu a oportunidade de ser comentarista, primeiro, é porque eu falo muito, isso sem dúvida nenhuma, eu não tenho problema, eu falo. Segundo, porque eu não sou uma pessoa acomodada, eu sou uma pessoa inquieta. Eu escuto uma coisa nova, peraí, eu preciso ver o que é aquilo dali, eu preciso entender o que é que está acontecendo. Então, por exemplo, quando eu parei de jogar, e começou a me surgir algumas oportunidades na televisão, eu comecei a fazer alguns cursos, comecei a estudar, comecei a entender o futebol fora do campo, né? Enfim, eu gosto. Eu gosto. Ju, muito obrigado aí, tá? Pela sua atenção. Foi muito legal ouvir algumas histórias e deu para ver que são várias e que você gosta de contá-las e até revive assim, né? Até a gente fica vendo assim que você se empolga em contar e relembrar, até acho que se emociona um pouco aí com algumas. Obrigadão. Eu que agradeço, Bru, o convite, foi ótimo. Reviver todo esse período aí é realmente muito emocionante. A memória vem forte. E, enfim, é minha história, né? É a minha vida, é o meu sonho, foi tudo que eu sempre quis e que eu lutei para. E que, graças a Deus, hoje eu posso sentar aqui e contar, que foi uma conquista e que foi uma história belíssima. E vou reafirmar uma coisa que a gente vive um momento aí em relação a essa luta do machismo, do feminismo, de homem, de mulher, e isso e aquilo. E gosto de lembrar que na minha vida, os meus homens sempre me incentivaram muito, muito. Meu pai, meu irmão, os meus sobrinhos sempre tiveram muito orgulho. Até pouco tempo atrás, quando eles eram mais jovens, agora já estão tudo homão, grandão. Eles queriam ser como eu, jogadora de futebol, né? No caso deles, jogador de futebol. O mais velho entrava comigo no campo. Há pouco tempo atrás encontrei uma cartinha da sobrinha mais velha da Luísa, dizendo que tinha orgulho de ter uma tia jogadora de futebol, que queria jogar futebol também. Mas é isso, eu acho que a gente precisa olhar para a pessoa e esquecer o gênero. O gênero, a cor, isso tudo pouco importa. O que importa é o que a pessoa tem por dentro, o que ela é de peito aberto. Porque de peito fechado, às vezes, também é fácil colocar algumas capas, mas de peito aberto, poucas são, e isso é o mais importante. E os homens da minha vida me proporcionaram que eu conquistasse o grande sonho da minha vida. Boa, e é um privilégio agora os alunos, seus alunos também, alunas e alunos, mas aprender isso com você também. Sim, sim, aí que é muito legal. E parabéns, viu? Porque eu te acompanho nas redes sociais e eu acho o máximo a convivência com a pequena. A pequena Figura. vai ser aquela, que vai pegar no pé do pai. Sensacional. Ela pega mesmo. A mais velha é mais tímida, mas também tem uma personalidade forte. É que a pequena é mais aparecida, entendeu? Por isso que ela tá sempre aí nas redes também, mas ela adora também esporte. Não só futebol, a futebol é a mais velha, mas a pequena tá sempre aí para cima e para baixo também. Mas obrigado mesmo, viu, Ju? Valeu. Um beijão. Eu que agradeço. Beijo, Bru.